Olá, começa agora o Tela 1 desta quinta-feira, dia 26 de abril de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Chuva causa alagamentos e estragos por todo o Paraná. Número de desempregados subiu no país. Confira o que rolou nos principais confrontos de futebol dessa semana. Eu sou Aline Lima. E eu, Priscila Tida. O Tela 1 de hoje está no ar. Desde ontem choveu mais do que era esperado para todo o mês de abril e foram registrados vários pontos de alagamento no estado. As fortes chuvas em Curitiba e região metropolitana trouxeram vários prejuízos aos moradores. Segundo o CIMEPAR, o risco de alagamentos ainda é elevado em várias regiões paranaenses. Em alguns bairros, como Boqueirão e Cidade Industrial, já foram registrados alagamentos. E para quem vai aproveitar o feriado, no sábado o tempo deve ficar instável e no domingo pode haver redução nas temperaturas. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias. Curitiba amanheceu fria e chuvosa nesta quinta-feira. Amanhã o céu vai ficar nublado o dia todo. A temperatura fica entre 14 e 21 graus. No litoral, o tempo vai ficar nublado e pode ocorrer pancadas de chuva no final da tarde. A mínima é de 17 graus e a máxima de 23. A partir da próxima semana, o Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, vai notificar mais de 36 mil motoristas paranaenses. Vai ser multado quem não pagou as taxas, que venciam até dezembro de 2010. As 67 mil infrações ultrapassaram o valor de 19 milhões de reais. Quem não pagar a multa vai ser cobrado judicialmente, podendo ter bens bloqueados e dificuldade em obter crédito. Para saber se você tem débitos com o DETRAN, acesse o site www.detran.pr.gov.br e procure pelo menu Dívida Ativa. O Brasil tem um número de desempregados ainda maior. O número de desempregados subiu 0,5% no Brasil de fevereiro para março, chegando a 6,2% da população brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população desocupada cresceu, chegando a 1,5 milhão de pessoas à procura de um emprego. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina na próxima segunda-feira. Quem deixar para a última hora pode correr o risco de encontrar o sistema sobrecarregado. Quem não conseguir entregar a declaração, paga multa. Até a última terça-feira, menos da metade do número esperado pela Receita Federal foi entregue. O prazo termina no dia 30 de abril, às 11h59 da noite, para quem for entregar pela internet. E até o fim do expediente do mesmo dia, para quem for fazer a declaração em agências bancárias. Vamos falar sobre moda. Estamos aqui no estúdio com a Camila Reben, do Positivo Fashion. O Positivo Fashion traz a última parte da cobertura da terceira edição da Semana de Moda de Curitiba. Vamos saber o que os curitibanos acharam do evento. Eu adorei a edição, eu não tinha vindo nas anteriores, mas essa tá ótima, tá muito bacana. Tá? O pessoal da organização, os expositores, as atrações, tá todo mundo de parabéns, tá lindo. E o que você espera da quarta edição? Que seja melhor ainda e que tenha mais público, mais expositores, mais estilistas, enfim, seja um sucesso, tanto quanto esse. Maravilhoso, acho que é bom para a cidade, as pessoas conhecem o que está rolando para as próximas tendências. Enfim, eu sou músico, passei pelos estandes aqui, achei bem bacana, bem importante. Eu achei muito interessante porque os estilistas superaram muito as expectativas. A terceira semana de moda foi a melhor, a primeira e a segunda foram boas, mas comparada a essa foi a melhor. Foi muito surpreendente, eu não esperava isso de Curitiba. Fazendo um apanhado geral da terceira edição da Semana de Moda, nós pudemos observar várias tendências que já se confirmaram nos desfiles de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Nós vimos muitas transparências, veludo molhado, muito brilho e dourado. O que antes era reservado só para a noite, agora o brilho pode ser usado também para o dia. No desfile do Ricardo Freire, nós podemos observar bem a silhueta que vai ser tendência neste outono e inverno. Silhuetas menos marcadas e mais andrógenas, ou seja, muito que é do vestuário masculino vai começar a vir para o vestuário feminino. Policiais militares e bombeiros de Curitiba e região metropolitana estão participando de um curso inédito no Brasil. Eles estão vivenciando na prática as dificuldades de acessibilidade para pessoas com deficiência. Além disso, também estão tendo palestras sobre deficiência física, visual, auditiva e intelectual. A intenção é que os PMs e os bombeiros entendam as dificuldades de uma pessoa com deficiência, além de inserir a acessibilidade nos serviços que prestam no dia a dia das corporações. Vamos falar sobre esportes? Jefferson Nunes traz os principais confrontos nessa semana no futebol. Essa semana foi de pura emoção pelo mundo do futebol. Os principais confrontos aconteceram nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O tão aclamado Barcelona foi eliminado após empatar com o Chelsea em 2-2 em pleno Camp Nou. O jogo foi emocionante do começo ao fim e o Barça chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo, mas Ramires, jogador brasileiro que atua no Chelsea, descontou ainda na primeira etapa com um golaço por cobertura. No segundo tempo, Lionel Messi, eleito o melhor jogador do mundo no ano passado, perdeu um pênalti. Apesar da pressão do Barcelona, que ficou no ataque praticamente todo o jogo, foi o Chelsea quem conseguiu mais um gol, aos 45 do segundo tempo, e decretou a classificação para a final da competição. O Chelsea enfrenta agora o Bayern de Munique. Pois é, os Galácticos do Real também foram eliminados em casa. Após a partida terminar em 2-1 para o Real Madrid, os times precisaram enfrentar mais 30 minutos de jogo na prorrogação. Talvez pelo receio em levar o gol, as duas equipes não arriscaram e o jogo foi decidido nos pênaltis. Cristiano Ronaldo, Kaká e Sérgio Ramos erraram as cobranças e decretaram a eliminação do time madrilenho. A final é disputada em partida única e acontece no dia 19 de maio. E também tivemos partidas de equipes brasileiras ontem. Pela Libertadores, o Fluminense foi até o Beira-Rio para enfrentar o Inter. O time da casa desperdiçou um pênalti na segunda etapa e o jogo terminou em 0-0. A próxima partida acontece no dia 10 e decidirá quem segue na competição. O Santos também entrou em campo ontem pela Libertadores, mas não conseguiu o resultado esperado e foi derrotado pelo Bolívar pelo placar de 2-1. O Santos decide a vaga na Vila Belmiro, também no próximo dia 10. A Copa do Brasil teve as primeiras partidas dos confrontos para decidir quem avança às quartas de final. O Paraná enfrentou o Palmeiras na Vila Capanema, mas não conseguiu um resultado bom e saiu derrotado por 2-1. Agora, o tricolor da Vila precisa tentar reverter a desvantagem jogando em São Paulo, no próximo dia 9. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Goiás por 2-0. Já a Portuguesa e o Bahia ficaram no 0-0. Hoje acontecem os confrontos entre Ponte Preta e São Paulo e Coritiba e Paysandu. E nós nos vemos na próxima quinta-feira, devido ao feriado. Um ótimo fim de semana de muito futebol a todos. Até lá! A Agência do Trabalhador de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, está com vagas disponíveis para o Cirque du Soleil. As funções são variadas, como atendente em geral, cozinheiro, costureiro e vendedor. O espetáculo vai acontecer entre os dias 15 de junho e 15 de julho, no Expo Trade Convention Center. Os candidatos não precisam necessariamente ter experiência e os salários variam entre R$ 800 e R$ 1.200. Os interessados devem entrar em contato com a Agência do Trabalhador de Pinhais, na rua 19 de novembro, número 175, com carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Para mais informações, ligue para 3667-0982 ou 3912-5620 ou acesse o site www.pinhais.pr.gov.br. E no quadro Claquete de hoje, Fernando Fávero traz um dos filmes mais esperados do ano. Confira. Olá, tá começando mais um Claquete. E nessa sexta-feira estreiam o terror brasileiro O Homem que Não Dormia, o romance romeno Idades do Amor e o filme americano 7 Dias com Marilyn.
Mas falando do que interessa, finalmente, depois de 4 anos, está chegando ao cinema Os Vingadores. A saga dos heróis mais poderosos da Terra começou em 2008 com o lançamento de Homem de Ferro, o primeiro. O filme trouxe Robert Downey Jr., que encarnou perfeitamente a armadura vermelho e dourada de uma maneira que eu acho que ninguém nunca mais vai fazer igual. Na sequência tivemos o Hulk, com o Edward Norton, que não vai reprisar o seu papel, e também que deixou várias dúvidas, mas já foi muito melhor do que o filme anterior feito pelo Ang Lee, que foi simplesmente esquecido pela Marvel. Na sequência tivemos novamente o Homem de Ferro 2, que era uma dúvida na produção, se eles iam continuar fazendo um filme de cada, mas devido ao sucesso do primeiro filme, reprisaram antes das estreias dos filmes seguintes. E no ano passado tivemos o fechamento do arco com os filmes do Thor, contando a origem e a introdução de Loki, que vai ser o vilão dos Vingadores, e do Capitão América, o primeiro Vingador. E agora, com a vinda de Loki para a Terra e do seu exército, a S.H.I.E.L.D., liderada pelo Nick Fury, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson desde a primeira cena secreta do primeiro filme do Homem de Ferro, precisa reunir esses heróis todos, fazer eles lidarem com seus próprios problemas e salvarem o planeta. E além da participação dos heróis que tiveram seus próprios longa-metragens, o filme conta com a participação da Viúva Negra, que participou do Homem de Ferro 2, e do Gavião Arqueiro, que participou do filme do Thor. Esse sim é um dos filmes mais aguardados do ano, ao lado de Batman e do Hobbit na primeira parte no final do ano. E fique agora com um pouco do filme. How desperate are you? And you call on such lost creatures to defend you. You have made me very desperate. We're not a team. We're a time bomb. E o claquete de hoje, que foi especial dos Vingadores, fica por aqui. A gente recebeu um e-mail perguntando qual é o filme da semana passada que eu recomendava mais. Eu vou recomendar Os Vingadores, porque eu tô ansioso para ver. E qualquer coisa, claqueteup@gmail.com e até semana que vem. E o Telão de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. Envie dicas e sugestões para o tela1@up.com.br. Até amanhã. Até lá!